Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do simulado que está no caderno do terceiro ano do ensino médio, chamado Material de Apoio Pedagógico para Aprendizagens, o mapa do SAEB de língua portuguesa, que foi disponibilizado no site Se Liga na Educação, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então vamos lá? Então, pessoal, como vocês já devem estar sabendo, nas próximas semanas será realizado o SAEB, que é uma avaliação externa que é enviada para as escolas pelo governo para poder avaliar o nível de desenvolvimento dos alunos em língua portuguesa e em matemática. E aqui no estado de Minas Gerais, o governo disponibilizou uma apostila com várias sequências didáticas e, ao final, com um simulado para a gente trabalhar, como se estivéssemos treinando para a realização dessa avaliação. Eu vou fazer com vocês hoje a correção do simulado do terceiro ano do ensino médio. Eu já fiz a correção do simulado que está na apostila do nono ano do ensino fundamental. Vou deixar o link dos vídeos para vocês aqui na descrição. A gente vai fazer essa correção, pessoal, comentada. Então, mais do que acertar a questão, mais do que eu te contar qual que é a resposta, qual que é o gabarito de cada uma das questões aqui, eu vou explicar por que a resposta é essa ou aquela. Eu quero, na verdade, te oferecer algumas técnicas, algumas dicas, alguma ajuda para você aprender a responder a essa avaliação. Eu quero te ajudar a fazer essa prova do governo. O mais importante é você saber responder as perguntas no estilo da prova do SAEB. Então, eu quero oferecer para vocês aqui são algumas dicas, algumas técnicas, alguns macetes para você responder, para você fazer essa prova do governo com mais eficiência, tá bom? Por isso que vai ser um vídeo mais longo, com bastante explicação, bastante orientações. Então, pessoal, a primeira coisa que eu explico para os meus alunos é que eles devem, antes de ler o texto da questão, que eles devem ler a pergunta e as alternativas. Por quê? A prova do SAEB, ela é muito extensa, ela tem vários textos. E isso pode acabar se transformando num obstáculo, porque isso pode fazer a prova ficar muito cansativa, é igual o Enem, né? Só que na prova do governo tem a vantagem de que se você entender a pergunta, se você entender o que está sendo perguntado, existe uma grande chance de você conseguir responder a pergunta sem ler o texto completo. Talvez a pergunta só queira saber algo sobre uma frase que tem no texto. Ou então, talvez a pergunta esteja querendo saber apenas sobre o gênero textual. Então, se você bate o olho e consegue identificar qual que é o gênero textual, talvez você já consiga responder. Ou então, talvez seja possível você responder a pergunta lendo apenas o título, ou apenas o primeiro parágrafo, ou apenas um determinado trecho específico do texto. Então, a primeira dica que eu dou, que é a mais importante, leia a pergunta e as alternativas antes de ler o texto. Essa prova aqui, nessa apostila, ela foi configurada em duas colunas, então eu vou ter que ficar subindo e descendo aqui na tela, tá bom? Então a primeira pergunta é essa aqui, eu vou ler primeiramente o enunciado, a pergunta, não vou começar lendo o texto. Segundo a autora, um dos piores crimes que se podem cometer é: letra A, a venda de narcóticos, a falsificação dos remédios, a receita de remédios falsos, a venda abusiva de remédios, a descriminalização das drogas. Então, já foi falado aqui pra gente que, nesse texto, a autora está defendendo essa ideia de que existe um crime que é um dos piores que se pode cometer. Será qual crime que é um dos piores que se pode cometer? Será que tem a ver com a venda de narcóticos, falsificação de remédios? Qual dessas alternativas aqui, que, na opinião da autora desse texto, é um dos piores crimes que se pode cometer? Talvez a gente consiga obter essa resposta lendo só o título ou só o primeiro parágrafo desse texto.
Talvez aí a gente já consiga encontrar essa resposta. Vamos lá ver então. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? Se você sabe o significado de fraude, fraude significa falsificação. Você já consegue matar essa pergunta aqui, você já consegue descobrir qual que é a resposta. Então, já que no título está falando sobre fraude de medicamentos, obviamente o pior crime que se pode cometer tem que ter a ver com isso, né? Por que ela vai falar no título sobre fraude de medicamentos e ao longo do texto ela vai falar sobre outro tipo de crime? Não faz sentido, né? O título tem que bater, tem que estar de acordo com o corpo do texto. Então a gente vai marcar aqui então que um dos piores crimes que se pode cometer, de acordo com a autora desse texto, é a falsificação de remédios, falsificação de medicamentos. Então você pode ver que lá no título está falando sobre fraude de medicamentos e aqui na letra B está falando sobre a mesma coisa, só que com outras palavras. Em vez de usar fraude, falou falsificação. Ao invés de falar medicamentos, falou remédios, mas está falando a mesma coisa. Então, o assunto geral desse texto aqui seria essa letra B. Vamos para o número 2 agora então. Esqueci de falar para vocês, são 26 perguntas, tá? Vamos agora para o número 2. A expressão sublinhada em "é ainda um biógrafo de mão cheia" significa que Scliar, o autor desse texto, é um crítico e detalhista, criativo e inconsequente, habilidoso e talentoso, inteligente e ultrapassado, minucioso e exigente. Para responder essa pergunta aqui, você não tem que ler o texto, você tem que ter conhecimento de mundo. O que significa quando uma pessoa usa essa expressão aqui, ó, de mão cheia? Ah, essa é uma costureira de mão cheia. Aquela é uma cozinheira de mão cheia, é um pedreiro de mão cheia. O que significa esse de mão cheia? Quer dizer que é um profissional que tem muita habilidade, que desempenha o seu trabalho com muita eficiência, tem muita habilidade e muito talento. Tá certo? Então, a gente vai marcar aqui, ó, não precisa nem ler o texto, não precisa de nada, só precisa ter conhecimento de mundo. Um biógrafo de mão cheia é um biógrafo habilidoso e talentoso, tá certo? Agora, se você não tem esse conhecimento de mundo, eu vou usar aqui as minhas habilidades de leitura. Eu tenho essa habilidade de leitura que é o conhecimento de mundo. Eu sei o que significa de mão cheia, eu já escutei essa expressão ao longo da minha vida. Não é uma expressão estranha para mim. Eu acho que é uma expressão não estranha para quase todo mundo. Acho que todo mundo já escutou alguém falando isso aqui, né? Então eu vou usar as minhas habilidades de leitura para responder essa prova. Agora, caso você não consiga, não entenda o que significa de mão cheia aqui dentro desse contexto, se você nunca escutou essa expressão, aí você vai ter que ler o texto todo, tá certo? Então você vai ter que ler o texto todo se as suas habilidades de leitura não permitirem que você consiga compreender a questão e a resposta correta só olhando o enunciado. O sucesso na reciclagem de latas tem como causa... Então esse texto aí vai falar sobre alguma coisa que tem a ver com reciclagem de latas, né? Então tem latinha de refrigerante, latas. Tá dizendo que a reciclagem de latas é uma atividade que obteve sucesso. Então vamos pensar aqui para a gente tentar eliminar algumas alternativas que não podem estar corretas. Se a gente conseguir eliminar 4 respostas que estão erradas, vai sobrar uma. E aí a gente vai descobrir que ela, obviamente, é a certa, não precisa nem da gente ler o texto. Só se a gente quiser confirmar a nossa resposta ou se a gente não conseguir eliminar todas as alternativas erradas. Então, a gente está falando de reciclagem de latas. Vamos ver se a primeira aqui, ó, essa letra A, tem alguma coisa a ver com isso. Você acha que a reciclagem de latas é um sucesso? Porque por causa do problema das queimadas na Amazônia? Então pensa aí, ó, usa o seu raciocínio lógico. O que o problema das queimadas na Amazônia pode ter a ver com reciclagem de lata? Tem nada a ver, então não pode ser essa letra A. Agora, o sucesso na reciclagem de latas tem como causa a reciclagem nacional de vidros, mas não é de latas? O que a reciclagem de vidros tem a ver com reciclagem de latas? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver também. Então vamos aqui para a letra C.
Será que o sucesso da reciclagem de latas tem a ver com o fato de que o Brasil é um país que prioriza o meio ambiente? Aí é só você ter um pouquinho de pensamento crítico e ler jornal, e ouvir e escutar noticiário, assistir o jornal na televisão, que você vai perceber que o nosso país, ele prioriza meio ambiente? Ele prioriza qualquer coisa, menos o meio ambiente, né? Haja vista aí as queimadas no Pantanal, queimadas no Amazonas e assim por diante. Então, não é a A, não é a B e não é a C, porque nada disso aqui ajuda no sucesso da reciclagem de latas. Só sobraram duas aqui, ó. Ou é a letra D ou é a letra E, porque só tem mais essas duas alternativas. Então, será que o sucesso de reciclagem de latas tem a ver com investimento em moedas estrangeiras? Então, você pegar seu dinheiro e aplicá-la na bolsa de valores para investir em euro, para investir no dólar. Isso aí, será que isso vai ajudar na reciclagem de latas? Eu acho que isso não tem nada a ver. Agora, será que a reciclagem de latas tem a ver com o trabalho das pessoas subempregadas? Então, pensa assim, ó. Você faz uma festa na sua casa, na sua cidade. Faz uma festa aí na sua cidade. E o pessoal consome um monte de cerveja, um monte de refrigerante. Pegam todas essas latinhas e jogam fora. Joga na rua, joga no lixo. Ok, quem é que vai pegar todas essas latinhas e encaminhar para a usina de reciclagem? Para a área lá onde é feita a reciclagem dessas latinhas? Não são os catadores de latinhas? Aí na sua cidade você já viu alguém catando latinha? Então, pessoal, a única que tem a ver com reciclagem de latinha é essa aqui, ó. O sucesso da reciclagem de latas no Brasil advém do trabalho das pessoas subempregadas, as pessoas que não têm um emprego formal, um emprego melhor, e elas garantem a sua subsistência vendendo latinha. Elas vendem a latinha para complementar a sua renda, ou talvez essa seja até a sua única renda. Porque senão, pessoal, como é que essas latinhas iriam voltar para a indústria, para elas serem recicladas? Né? Se a gente pega as latinhas e joga na rua, joga para todo lado. Só é possível que haja sucesso da reciclagem de latinhas porque existe esse pessoal que recolhe todo esse material e encaminha para o lugar onde é feita a reciclagem. Então, a única alternativa que tem alguma coisa a ver com reciclagem de latinha é a letra E, por isso que é essa aí. Então, você tá vendo que a gente demorou um tempão para responder essa questão. Na hora que você for fazer a sua prova lá no SAEB, você não vai demorar todo esse tempo. Aqui é porque eu tô te explicando como que você faz para responder. Você lê primeiramente a pergunta e aí você pode, antes de ler o texto, tentar eliminar as alternativas que não tem nada a ver com o enunciado. Então, se você conseguir eliminar todas as erradas, vai sobrar uma só para você marcar. Então, essa aí que é a resposta certa. E a gente nem precisou ler o texto. Se você quiser ler o texto só para complementar, para confirmar a sua resposta, pode ficar à vontade. Número 4 agora. Qual é o assunto tratado nesse texto? Então, ele quer saber qual que é o assunto, sobre o que esse texto fala. Talvez esse texto fale sobre todos esses tópicos aqui que estão nas alternativas. Mas quando ele pergunta assim, ó, qual é o assunto tratado nesse texto, é o assunto principal, o geral, o que contempla mais partes do texto, a maior parte do texto. Então, será que esse texto aqui fala sobre a formação escolar de Ziraldo? Será que ele fala sobre aspectos biográficos de Ziraldo? Aspectos biográficos é a história da vida do Ziraldo, o escritor Ziraldo. Será que o texto fala da mudança para o Rio de Janeiro? Ou da família de origem do Ziraldo? Vai contar a história da família do Ziraldo, a origem da família dele. Não a origem dele, mas a origem da família dele. Ou será que esse texto fala sobre aspectos da obra desse cartunista? Explica como que foi a obra, os livros escritos, produzidos pelo Ziraldo. Então, vamos começar a responder aqui, ó. Vamos começar a ler o texto aqui para ver se a gente consegue identificar essa resposta. O universo de Ziraldo. Nascido em 24 de outubro de 1932, Ziraldo Alves Pinto é o mais velho de 7 irmãos, e entre eles há outro cartunista, o Zélio. O nome curioso advém da combinação de sílabas dos nomes da mãe, Zizinha, e do pai, Geraldo. Aí virou Ziraldo. Coisa que os pais no Brasil costumam fazer e acabam inventando nomes para os filhos.
Ziraldo nasceu em Minas Gerais, na cidade de Caratinga, onde viveu até a adolescência, quando depois de cursar o grupo escolar Princesa Isabel, veio com o avô para o Rio de Janeiro estudar no MAB, Moderna Associação Brasileira de Ensino. Em 1950 voltou para o seu estado e assim por diante. Você já conseguiu perceber que isso aqui é a história da vida do Ziraldo? Qual que pode ser a única resposta correta aqui? Esse texto vai falar sobre os aspectos biográficos de Ziraldo. Vai contar, isso aí é a biografia desse autor, a história da vida dele, tá certo? Então, a resposta que contempla a maior parte desse texto, que explica melhor qual que é o assunto geral desse texto, é essa aqui, os aspectos biográficos de Ziraldo, porque isso aí é a biografia dele. O trecho no texto que apresenta uma opinião eu tenho certeza que vai cair uma pergunta com um enunciado parecido com esse aqui, te perguntando qual dessas alternativas aqui representa uma opinião. Então, talvez não seja nem necessário você ler o texto, não. Você tem que identificar marcas linguísticas que representam, que denominam uma opinião. Opinião é diferente de fato. O fato, ele é real, concreto e pode ser comprovado. E não pode ser questionado. Não depende da opinião de ninguém. Já a opinião é pessoal, é individual e ela pode ser questionada. Alguém pode discordar de determinada opinião. Já que a opinião ela é pessoal, ela é individual, uma das marcas linguísticas que a gente pode encontrar numa frase que é uma opinião, é a presença da primeira pessoa. Então é o eu ou nós. Então se lá na frase que você está lendo tiver o pronome eu, o pronome nós, ou os verbos conjugados na primeira pessoa, o verbo que combina com eu, o verbo que combina com nós, provavelmente isso aí é uma opinião. E outra marca de opinião são os adjetivos. Os adjetivos são palavras que servem para dar características. Pode ser característica positiva ou característica negativa. Então, se a frase pode ser questionada, alguém pode concordar ou discordar dela. Se ela tem presença de primeira pessoa, ou se ela tem a presença de adjetivos, tudo isso são indícios de que trata-se de uma opinião. Então, se você ler essa letra A aqui, a piscina de águas naturais na ponta do farol, em Vila Velha, virou atração. Não tem primeira pessoa, não tem adjetivo e isso aqui não pode ser questionado, é um fato. Existe uma piscina natural lá na ponta do farol e ela virou uma atração. A segunda é a mesma coisa. Depois da publicação, a piscina tem recebido visitantes de toda a Grande Vitória. Várias pessoas da Grande Vitória têm visitado essa piscina nesse determinado lugar. Isso aí é um fato, as pessoas estão indo lá visitar, não é minha opinião. A letra C. A gente sempre passou por aqui, mas não sabia da piscina. Isso aqui não é uma opinião da pessoa, é um fato de que ela sempre passou por ali, mas não sabia que aquela piscina existia. Isso não é a opinião dela, é a verdade dela. Já nessa letra D aqui, tem tudo que a gente precisa. Tá escrito assim, vimos que é um lugar maravilhoso para relaxar, fazer fotos. Esse verbo aqui, vimos, quem é que viu? Não é nós? Nós vimos que é um lugar maravilhoso. Não está escrita a palavra nós, mas está subentendido. É o sujeito oculto, o sujeito desinicial. Ele está presente aqui através desse verbo, né, que faz a gente lembrar, remeter dessa primeira pessoa, que é o nós. Além disso, tem esse adjetivo aqui, maravilhoso. Essa piscina natural aí, da qual o texto está falando, é um lugar maravilhoso para relaxar. Mas alguém pode discordar disso aqui. Alguém pode falar, não, eu não achei esse lugar maravilhoso, não, achei ele bem sem graça. Então, tem primeira pessoa, tem adjetivo e alguém pode questionar, significa que isso aqui é a opinião. E é exatamente isso que a gente está procurando nessa questão, um trecho que representa uma opinião. Aí, pessoal, é o seguinte, não necessariamente na alternativa que vai representar uma opinião, vai ter todos esses elementos, primeira pessoa, adjetivo e pode ser questionado. Talvez tenha só a primeira pessoa, talvez tenha só o adjetivo,
Mas nesses dois casos, essa frase pode ser questionada, alguém pode discordar. Então lembra disso, opinião é uma frase que alguém pode discordar, uma frase da qual alguém pode discordar. Vamos para o número 6. Com base nesse texto, conclui-se que o menino é um excelente aluno, faz sempre os deveres, gosta de se autoelogiar, tem medo da professora ou tenta enganar a mãe. Mas está aqui, né, o Calvin deitadinho aqui e a mãe dele está do lado, ela vai falar: ei, revista em quadrinhos só depois do dever de casa, mas eu já acabei. Tão rápido? Você fez o dever direito? É claro, quando se é um aluno adiantado, como eu, a gente sempre acaba rápido. Bem, vamos ver isso quando eu voltar da reunião de pais com a dona Ermengarda. Quando a gente fala esse nome, Ermengarda. Você vai falar com a professora? Aí ele fica assustado aqui. Nossa, a mamãe vai falar com a professora, e agora? Acho que vai ser uma reunião bem esclarecedora. Caraca, eu esqueci de te dizer que a dona Ermengarda disse que eu sou tão bom que você nem precisa ir à reunião. Mas na verdade ele tá tentando enganar a mãe dele, né? Precisa ir na reunião sim, porque ele é muito malandrinho. Só que ele tá falando que ele é um bom aluno, que a professora não pediu para ela nem ir na reunião, falou que ela nem precisa ir na reunião, porque ele é bom demais e não tem nenhuma reclamação para fazer sobre ele, não. Então, na verdade, o que o Calvin tá querendo aqui com esse texto que ele falou no último quadrinho? Ele tá querendo enganar a mãe dele, né? Para a mãe dele não ir lá na reunião e não descobrir que ele é um menininho muito sem vergonha. De acordo com esse texto, o anel se quebrou porque foi feito de vidro, era de frágil penhor, era pequeno, a saudade foi conservada e o anel foi prometido. Então, tem um anel e esse anel foi quebrado. Vamos ver o que esse texto fala sobre esse fato do anel ter quebrado. O anel de vidro. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Então, por que o anel se quebrou? Porque ele era de vidro. E então, pessoal, a gente já achou a resposta. Lendo apenas aqui os 2 primeiros versos dessa cantiga, desse texto poético, a gente já descobre que o bendito do anel se quebrou porque ele foi feito de vidro. Pronto, vamos para frente que tem muita pergunta para responder. Número 8. Analisar esse poema aqui também. Aí é o seguinte... Aqui está perguntando a respeito da pontuação. As reticências utilizadas na última estrofe desse texto reforçam a ideia de continuidade de uma ação, desconfiança, interrupção do pensamento, ironia e suspense. Todos esses motivos aqui, são motivos de uso das reticências. As reticências podem ser utilizadas para tudo isso aqui. Depende do lugar onde você está utilizando. Então, a gente vai ter que ler o texto para entender para que servem as reticências. São esses 3 pontinhos aqui, Para que servem as reticências nesse texto? A cavalgada. A lua banha a solitária estrada. Silêncio. Mas além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. Então era uma noite sombria, uma noite escura, iluminada só pela lua, tinha uma estrada e fazia silêncio. Mas lá longe começava a ouvir-se o som de uma cavalgada se aproximando. São fidalgos que voltam da caçada. Então eram uns caras ricos lá que estavam voltando da caçada. Vem alegres, vem rindo, vem cantando, e as tropas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. Tava tudo calmo naquela noite. De repente começa a ver aquele barulhão dos fidalgos rindo, cantando, gritando, e os cavalos batendo os cascos. E o bosque estala, move-se, estremece. Da cavalgada, o estrépito que aumenta perde-se após no centro da montanha. Aí a cavalgada passa e aí começa a voltar o silêncio, a calmaria daquela noite misteriosa, daquela noite escura, iluminada só pela luz da lua. E o silêncio, outra vez, soturno, silêncio soturno é assim meio sombrio, quase assustador.
E o silêncio, outra vez, soturno, desce. E límpida, sem mácula, alvacenta, a lua a estrada solitária banha. Reticências. Então você estava vendo que, você pode observar que, tenta imaginar essa cena. Era uma noite escura, silenciosa, misteriosa. E essa aura de mistério foi quebrada pelo barulhão lá da cavalgada. Depois que a cavalgada passa, volta aquela aura de mistério de novo, né? Quase que de filme de suspense, de filme de terror. O silêncio, soturno, a lua na estrada solitária. Então, para que servem essas reticências aqui, ó? Para criar qual clima? Continuidade de uma ação, desconfiança, interrupção do pensamento, ironia ou suspense? O que combina mais aqui com esse texto é o uso das reticências para passar uma ideia assim, de suspense. Ai, a lua, o silêncio noturno, entendeu? Então vamos lá, vamos para a próxima. A expressão histórias do tempo do ronca. Eu não sei não o que significa tempo do ronca não, porque eu sou uma jovem, né? Eu sou quase uma adolescente, então isso aqui é uma expressão de gente antiga. Mas quem é assim de mais idade sabe o significado dessa expressão aqui, ó. Histórias do tempo do ronca. Então a expressão histórias do tempo do ronca tem sentido de histórias inventadas, compridas, antigas, românticas ou sarcásticas. Conforme eu falei para vocês, você tem que usar o conhecimento, as habilidades que você tem. E eu vou usar as minhas. No meu caso, né, embora eu seja uma jovenzinha de 36 anos, eu sei o significado, eu já escutei essa expressão, já ouvi essa expressão aqui, ó. Histórias do tempo do ronca. É de um tempo lá de 1900 e bolinha, um tempo assim muito antigo, um tempo remoto. Então, quando usa essa expressão aqui, ó, tempo do ronca, está se referindo a coisas antigas, histórias antigas. Agora, se você não sabe o que significa histórias do tempo do ronca, aí você vai ter que ler o texto para ver se através do contexto, do significado geral dele, você consegue subentender o significado dessa expressão. Mas como eu tenho esse conhecimento de mundo, eu vou usá-lo. Se você tem esse conhecimento de mundo também, você deve usá-lo. Se você não sabe o que significa tempo do ronca, aí você lê o texto que você vai descobrir. Todas as frases do texto começam com a chuva. Fica repetindo isso, a chuva, a chuva, a chuva. Esse recurso é utilizado para quê? Por que ficou repetindo a chuva toda hora nesse texto? Provocar a percepção do ritmo e da sonoridade. Provocar uma sensação de relaxamento dos sentidos. Reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva. Sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. Destacar a importância desse elemento da natureza. Então, vamos começar a ler o texto aqui, para ver se a gente entende por que ficou falando a chuva toda hora nesse texto. O texto chama A Chuva, então é para explicar alguma coisa a respeito da chuva, né? A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou as praças, a chuva enferrujou as máquinas, a chuva enfureceu os mares, a chuva e seu cheiro de terra, a chuva com sua cabeleira, a chuva esburacou as pedras, a chuva alagou a favela, a chuva de canivetes. Já escutou essa expressão aqui, ó? Tá chovendo canivete? Quer dizer que é uma chuva muito forte, né? E olha o tanto de coisa que essa chuva fez. Transbordou o rio, molhou o pessoal, encharcou as praças. E você pode ver que essa chuva ela não foi curtinha, não. Demorou, olha. Chuva, olha o tanto de coisa que essa chuva fez. Então foi uma chuva intensa, uma chuva forte, uma chuva prolongada, não é verdade? Agora, essa repetição de chuva, fica repetindo esse sonzinho de shh, não é verdade? Isso aí é para representar, fazer a gente lembrar de quê? Do som da chuva. Shhh, né? Então esse chiadinho da palavra chuva é para a gente lembrar, fazer o nosso cérebro remeter a
o som da chuva. Mas é lógico que com uma palavra a gente não consegue representar exatamente o som da chuva, não. É só para sugerir. É que nem, por exemplo, qual que é o som? Escreva aí uma palavra que representa o som de um tiro. Normalmente em história, em quadrinho, é bang. Bang, quando aparece lá bang, aí é o som de um tiro. Mas se você escutar um som de um tiro de verdade, não é bang que o revólver faz, não. Essa palavra, essa onomatopeia, é só para remeter, fazer a gente lembrar desse som, do som do tiro, aqui no caso é do som da chuva. Essa chuva que foi prolongada e foi intensa. Então, a alternativa que está falando isso, ó, para que ficou repetindo essa palavra, essa expressão a chuva? É para sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. Então é por isso que foi utilizada essa palavra, essa repetição aí da chuva. Essa aqui é a alternativa que melhor contempla essa explicação. Agora, pessoal, tem uma alternativa aqui que talvez possa estar te gerando dúvida. Essa que fala assim, ó. O uso dessa repetição, a chuva, é para provocar a percepção do ritmo e da sonoridade. Se tivesse a palavra chuva aqui nesse final, a gente poderia marcar essa aqui também. Provocar a percepção do ritmo e da sonoridade da chuva. Aí sim, aí ela estaria completa. Mas como ele não especificou sonoridade, ritmo de quê, então a gente não pode marcar essa letra A, porque a letra D está mais completa. Ela contempla mais o significado, o efeito de sentido da repetição de a chuva nesse texto. Por isso que a gente vai marcar a letra D. A finalidade principal do texto é... Aí aqui é o seguinte, pessoal, eu preciso te explicar algumas coisas sobre o significado dessas palavras aqui, ó. Existem textos que servem para convencer, ou seja, vai argumentar em torno de um posicionamento, em torno de uma opinião, e ao final, o autor desse texto quer que o leitor tome uma atitude ou que o leitor concorde com ele. Então, quando fala que um texto tem o objetivo, a finalidade de convencer, a gente diz que o escritor, o produtor do texto, ele quer alguma coisa do leitor. Ele quer te convencer, ele quer fazer você mudar de ideia, ele quer fazer você passar para o lado dele. Ele quer convencer você a comprar um produto, quer convencer você a aderir a uma campanha de conscientização. Então, quem faz um texto com o objetivo de convencer o outro, quer alguma coisa do outro, quer convencê-lo, quer que ele mude de atitude. Agora, quando a gente fala relatar, aí é simplesmente contar um fato, explicar como que uma coisa aconteceu. Relatar é a mesma coisa que informar. No fundo é a mesma coisa. Relatar é a mesma coisa que informar. Só que na prova do governo, você vai deixar reservada essa palavrinha aqui, ó, relatar, para gêneros textuais jornalísticos, notícia e reportagem. Se esse texto aqui, que a gente vai ler daqui a pouco, se esse texto aqui, ó, for uma notícia ou uma reportagem, então a gente vai marcar que o objetivo dele é relatar. Agora, se esse texto aí não for um texto jornalístico, aí a gente não vai marcar relatar. Descrever é contar as características, como que uma coisa é. Quais que são as características, o jeito de ser, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, um lugar, como que é aquele lugar? Como se alguém estivesse tentando explicar para outra como que uma coisa é, para ela conseguir visualizar na mente dela aquele elemento. Informar é simplesmente passar uma informação, passar um conhecimento. Mas depois que esse conhecimento for passado para o leitor, o escritor não espera nada. Se você não quiser fazer nada com esse conhecimento, então você não faça, não tem problema. O texto só quer te passar a informação, só quer te passar o conhecimento. Não quer te convencer de nada, não quer que você faça nada, só te passou, certo? A gente vai deixar essa resposta aqui, ó, informar, reservada para textos que têm o objetivo de passar ensinamento. Quase que é um texto didático, um texto de livro didático, texto que quer te ensinar uma coisa, tá certo? Agora, divulgar, a gente vai deixar essa resposta aqui para textos publicitários, textos que querem te vender alguma coisa para o leitor,
ou textos que querem divulgar uma campanha de conscientização, uma campanha contra a dengue, uma campanha de vacinação, uma campanha do Outubro Rosa, por exemplo. Aí são textos publicitários. Ou então pode ser que aquele texto seja uma propaganda, o anúncio de um detergente, o anúncio de um sapato, o anúncio de um carro, o anúncio de um show. Aí é divulgar. Que é como se estivesse querendo te vender uma coisa, um produto, ou te vender uma ideia. Aí a gente vai marcar que é texto de divulgação. Nesse caso aqui, ó, pelo título a gente já descobre essa resposta, depois que eu te expliquei tudo isso aqui. O título é o seguinte, ó, a antiga Roma ressurge em cada detalhe. É um texto que vai falar sobre alguma coisa que aconteceu lá na antiga Roma, vai passar um conhecimento histórico pra gente. Conforme você fizer a leitura, você vai perceber que esse texto fala sobre uma coisa que aconteceu lá na cidade de Pompeia, que ela foi, como se diz, soterrada pelas cinzas do vulcão Vesúvio, lá em 24 de agosto de 79 depois de Cristo. Então é uma coisa histórica, um fato histórico. Então isso aqui poderia estar presente em um livro de história, por exemplo. E o livro de história, o livro didático de história, ele tem como objetivo nos passar um conhecimento, nos passar uma informação. Então, sabendo de tudo isso que eu te expliquei, qual que é a finalidade? Para que serve esse texto aqui? Ora, é para nos informar, nos passar uma informação, nos passar um conhecimento, né? Então, por isso que a gente vai marcar essa letra D aqui, ó, informar. Esses textos têm em comum o fato de... Então, tem dois textos, a gente tem que encontrar o que tem de igual nos dois. A letra A está falando que os dois apresentam parques ecológicos naturais. Letra B, eles têm em comum o fato de citarem atrações turísticas do Espírito Santo. Os dois apresentam o fato de destacarem o turismo na cidade de Vitória. Os dois servem para divulgar cachoeiras do Espírito Santo. Os dois informam a descoberta de piscinas naturais. Vamos ler só o título de cada um dos textos para ver se só com essas informações a gente consegue eliminar algumas alternativas para encontrar a alternativa correta. O primeiro texto aqui, o título dele é Piscina Natural no Morro do Moreno vira atração no Espírito Santo. Então tem uma piscina natural lá no Espírito Santo, mas não é em Vitória, é no Morro do Moreno, aqui por enquanto aqui não falou que é em Vitória, porque a gente está analisando só o título, né? Então a piscina natural no Morro do Moreno, que é lá no Espírito Santo, e essa piscina natural virou atração, provavelmente turística, né? Virou uma atração, deve ser atração turística. Agora vamos ver aqui o segundo título. Ecoturismo na Rota do Caparaó é a dica para o fim de semana no Espírito Santo. Então tá falando sobre outro lugar que a gente pode visitar, que é ecoturismo, né? Então é um lugar turístico para a gente visitar. E esse lugar fica lá no Espírito Santo, mas ele não é piscina natural. É ecoturismo, é uma rota do Caparaó, mas não tá falando que é piscina natural, não. Tá falando que é um lugar turístico no Espírito Santo. Então vamos ver aqui, ó, as alternativas para a gente ir eliminando as que estão erradas. Vai sobrar uma, a que sobrar a gente marca. Os dois textos apresentam parques ecológicos naturais? Nenhum nem outro. O primeiro fala sobre uma piscina natural e o segundo fala sobre uma rota de ecoturismo. Não falou especificamente sobre parque ecológico. Então não pode ser a letra A. Os dois citam atrações turísticas do Espírito Santo? Citam. Tanto a piscina natural quanto a rota de Caparaó ficam nesse mesmo estado, no estado do Espírito Santo, e são lugares turísticos. Foi por isso que foram feitas esses textos aí, para falar a respeito dessas atrações turísticas. Então, por enquanto, é a letra B. Vamos só eliminar as outras para a gente ter certeza. Os dois textos destacam o turismo na cidade de Vitória? Não, porque nenhum deles falou a respeito da cidade de Vitória especificamente. Os dois textos divulgam as cachoeiras do Espírito Santo? Não, nenhum deles falou sobre cachoeira, não. Um é piscina natural e o outro é uma rota de ecoturismo. Os dois informam a descoberta de piscinas naturais? O primeiro sim, o segundo não. Então não pode ser a letra A, nem C, nem D, nem E. Então só tem a letra B.
Então, por eliminação, pessoal, a gente vai marcar essa aqui.